E eu fiquei muito emocionado ali, porque um pouquinho antes de vir para cá, eu estava na mesa do meu escritório lá em casa e fui à prateleira e apanhei um caderninho. E eu levei para a mesa, e esse caderninho, bem antigo, tem todas as anotações que eu fiz na nossa viagem à Coreia do Sul em 1997. Lembra, Frank? E lá abri e li rapidamente uma narrativa que eu estava escrevendo de um dia, 6 horas da manhã, na cidade de Seul, num lugar de oração muito espaçoso, onde milhares de pessoas estavam orando. E eu escrevi ali: Deus, estamos pedindo um lugar para a construção do nosso templo em Montes Claros. E o Senhor está nos mostrando algo, mostrando exatamente esse lugar que antigamente tinha sido um lixão, que ia aqui até essa avenida. E quando eu estava ali, junto com muitos pastores, orando, o pastor Jeremias, da 8ª Igreja em Belo Horizonte, se ajoelhou do meu lado e começou a orar: Senhor, este terreno que o Senhor está mostrando para o teu servo, concede para a tua igreja. Meus irmãos e irmãs, nós não podemos esquecer que a obra do nosso Deus, ela é realizada pela sua graça e pela sua misericórdia. E Deus usa homens, instrumentos humanos frágeis, imperfeitos, pecadores que somos, mas nada impede o propósito de Deus. E a igreja é estabelecida no mundo. Deus deu Cristo à igreja e a igreja a Cristo para o seu grande propósito. Mas as comunidades locais da igreja visível, os espaços que nós também chamamos de igreja, mas que é o prédio, a edificação, o lugar de reunião, também são importantes. E eu tenho certeza que todos aqueles que Deus nos deu aqui como líderes, presbíteros, diáconos, servos e servas, intercessores, intercessoras, pastores, sabem e entendem o que Deus fez para atrair muitos que estão aqui, que passaram por aqui, que já estão lá e que foram alcançados pela grande misericórdia de Deus. Você que está aqui nessa noite, você que vem participar deste culto, ainda não faz parte dessa comunidade ou faz parte de outras comunidades da Igreja de Cristo, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome de Jesus. E eu quero pedir permissão para citar o meu genro Ed, que está aqui, né, com a Samira. O Thomas já está ali conhecendo esse espaço, né, rodando por ali. É graça de Deus, é misericórdia de Deus. Nós podemos nos reunir em seu nome para adorar o Senhor em espírito e em verdade. E nós nos reunimos, como o irmão Frank lembrou aqui, sempre em torno da palavra de Deus. A liga, a cola que nos une é a palavra de Deus. O fundamento que nos sustenta é a palavra de Deus. A verdade em que nós cremos é a palavra de Deus. Nós não temos outra palavra, nós não temos outra diretriz, nós não temos outro fundamento. É a palavra de Deus que nos aponta Jesus Cristo como o Senhor da vida, como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu quero pedir para você abrir na carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. No Novo Testamento, da revelação da palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, é um texto muito conhecido dos crentes que têm familiaridade, que têm lido a Bíblia, meditado na palavra de Deus, porque fala da fé e fala dos exemplos do Antigo Testamento, de homens e mulheres de fé que esperaram em Deus, que caminharam com Deus. E nós temos aqui, a partir do verso 8, algumas declarações a respeito de Abraão, o patriarca da fé, aquele que traz para nós, juntamente com Moisés,
uma lembrança e um impacto claro da realidade do Deus que chama estes homens na antiga aliança para por eles e através deles nos trazer a família da fé até a revelação final em Cristo Jesus. Hebreus 11:8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Depois nós vamos ver o texto falando sobre Moisés, a partir do verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Veja bem, Moisés recusou ser príncipe do Egito. Por quê? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. É um texto que aponta uma caminhada de gente que vai caminhando por fé e que faz parte de todo o propósito de Deus para que nós também entendamos na nossa geração que fazemos parte desses peregrinos que estão caminhando e avançando pela fé. Mas veio ao meu coração compartilhar um pouquinho sobre estes que aqui estão peregrinando pela fé, agora já sendo vistos, juntamente com toda a igreja de Cristo, no lugar da chegada. Então vamos para Apocalipse capítulo 7. João, servo do Senhor Jesus, está tendo esta visão, onde para ele é revelada em Cristo Jesus, agora no contexto da glória, do julgamento, do juízo, da restauração de todas as coisas. E Apocalipse 7, a partir do verso 9, nos mostra essa visão já da igreja, não na terra, não militando no meio das batalhas e lutas desse mundo, mas já na dimensão da glória de Deus. Depois dessas coisas, Apocalipse 7, 9, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, leia comigo, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo, vamos clamar juntos com eles? Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Imagine, vá lendo e deixando a cena se projetar na sua mente. Peça a Deus que você contemple e veja o que está acontecendo aqui. Olhando para a grandeza, a glória do trono de Deus, todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, vamos juntos? Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são eles? De onde eles vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus
e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Verso 17, vamos juntos? Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Você pode orar, você pode pedir uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, porque só Ele pode dar. Então peça. Ó Senhor, nos prostramos diante do Senhor, nos inclinamos diante daquele que é o Deus vivente, o trono que governa o céu e a terra e todas as coisas. Bendito Pai, no poder do Teu Espírito Santo, nós rogamos que Tua palavra alimente nosso coração, alegre nossa alma, mas sobretudo que Tua palavra nos confronte, para que nós perguntemos se estamos na fé e na jornada e na peregrinação de todos aqueles que almejam uma pátria melhor. Bendito Senhor, que Tua palavra nos edifique nessa noite. O Senhor seja glorificado e todo o poder de trevas repreendido no poder do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os que pela fé alcançaram as promessas, perseverança e sofrimento aconteceram, mas agora João contempla a vitória da igreja. Hoje de manhã nós comentamos um pouco sobre as batalhas da igreja, que cada vez serão mais intensas no tempo que nós estamos vivendo. Mas nessa noite eu quero mostrar e compartilhar com vocês essa vitória da igreja. Essa igreja que triunfa e que João enxerga na glória do nosso Deus. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa é uma visão da história que se completa, da história que se conclui, não na visão da filosofia grega, ou de todas as filosofias dos homens que veem a história sem sentido, como algo que dá voltas e não chega a lugar nenhum, mas como a história da redenção de Deus para com o seu povo na realidade final de novo céu e nova terra. Sim, o grande cenário contemplado por João nos mostra uma cena dramática, maravilhosa, gloriosa, que acontece na realidade do céu, e é a igreja glorificada. Essa pergunta é muito pertinente aqui. Quem são estes? Quem são estes? É a igreja do Senhor, que reúne pessoas de todos os povos, de todas as nações, de todas as etnias e de todos os tempos da história humana. João está contemplando, e há algumas marcas aqui preciosas sobre esta igreja, que trazem para nós motivo de gratidão, de louvor e de adoração a Deus. O pastor Hernandes Lopes, pregador, escritor abençoado, inspirado em suas palavras de edificação da igreja do nosso tempo, fala sobre essas características preciosas dessa igreja glorificada. Em primeiro lugar, é uma igreja inumerável. Diga, igreja inumerável. Sim, nós temos aqui o cumprimento da promessa que foi dada a Abraão. Deus chamou Abraão para fora da tenda e disse: Abraão, meu servo, olha para as estrelas do céu. Porque Abraão estava um pouco entristecido, sem ainda ter uma convicção clara de como ele seria o herdeiro, como ele teria a herança de tanto povo, de tanta nação, se ele era estéril. Mas Deus olha para ele e mostra para ele que ele não poderia contar, porque aqui Abraão, como Paulo vai explicar aos Gálatas, representa aquele que pela fé impacta a vida de todos os crentes
em toda a caminhada. Hebreus capítulo 11 nos fala que ele estava amortecido, mas mesmo assim dele saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Portanto, é uma igreja inumerável, não há numeração, capacidade humana de entender a dimensão dela. Mas também é uma igreja universal. Diga, uma igreja universal. Uma igreja onde os eleitos, os selados do Senhor, são de todas as tribos, de todas as nações. É por isso que nós não podemos esquecer que a igreja de Cristo é sempre missionária. Ela está o tempo todo levando às pessoas a mensagem do Evangelho para que elas venham e conheçam o Senhor, porque essa igreja não é privilégio de nenhuma nação, de nenhum grupo, nem de brancos, nem de negros, nem de amarelos, nem de pobres, nem de ricos. É a igreja de Cristo, para todo aquele ser humano criado por Ele, que vai a Deus em Cristo Jesus. É uma igreja honrada, diga honrada. Diz o texto que eles estão de pé diante do Cordeiro. Eles recebem a honra do Cordeiro. Se você fechou, abre de novo Apocalipse 7, e você vai ver, eles têm vestiduras brancas e eles têm palmas nas mãos. Todos aqueles mártires da fé, todos aqueles que foram insultados, pisoteados, envergonhados, maltratados por esse mundo mau, todos aqueles crentes nas gerações que nos precederam, que foram objeto de escárnio e de tudo mais, mas agora eles estão honrados diante do Senhor. Eles têm vestiduras brancas e palmas nas mãos, que são símbolo de vitória e de honra. É uma igreja purificada. Diga, uma igreja purificada. Purificada. Eles têm vestes brancas. E vestes brancas no contexto da palavra de Deus tem a ver com a pureza absoluta. Tem a ver com a limpeza graciosa que o sangue do Cordeiro realiza. É uma igreja purificada, não pelo esforço ou glória do homem, mas pela graça de Deus. Porque, como diz Paulo em Efésios, a graça de Deus se manifestou, a graça de Deus veio para transformar e mudar o nosso coração, livrando-nos da condenação do pecado no passado, livrando-nos no presente do poder do pecado e livrando-nos no futuro da presença do pecado, porque aqui não haverá mais espaço para o inimigo das nossas almas. Em quinto lugar, é uma igreja vencedora. Diga, é uma igreja vencedora. Aqui estão os símbolos da vitória. A igreja selada por Deus e protegida por Ele venceu, terminou a peregrinação. Estes que estão aqui diante do trono, essa multidão, finalmente chegaram ao lar. Depois de todas as lutas e sofrimentos, depois de todas as dores e dificuldades, depois de todas as lágrimas vertidas, estão lá diante do trono, adorando a Deus. E isto é maravilhoso. Eu estive, como já citei aqui, tive o privilégio de estar na Coreia do Sul. E um dia, uma manhã bem fria, de primavera, em Seul, nós entramos em 2 ônibus, os vários pastores brasileiros, e fomos subindo uma montanha muito bonita, toda arborizada, e depois fomos passando por um caminho que ia sempre subindo, ladeado de muitas flores, e nós vimos uns cartazes gigantes. Parecia que era uma coisa lavrada em pedra, mas não sei realmente como era. E nós íamos vendo vários nomes inscritos ali, de um lado e do outro, e versículos bíblicos. E o nosso tradutor ia dizendo, esses versículos falam da vitória, esses versículos falam daqueles que triunfaram sobre a morte e não negaram o Senhor. Esses versículos falam do triunfo dos crentes. E lá no alto nós chegamos numa grande construção, onde visitamos
o Museu dos Mártires Cristãos da Coreia do Sul. Nós vimos e recebemos catálogos com os objetos de tortura que os japoneses usaram para que aqueles missionários, pastores, membros da Igreja de Cristo negassem sua fé. Nós vimos num grande armário de vidro Bíblias com a metade queimada, camisas ensanguentadas, roupas ensanguentadas. Eles preservam isso para mostrar para as gerações atuais de cristãos que muitas vezes a semente da fé é o sangue dos mártires, dos que se deram por Deus. Não vou me esquecer, e acho que jamais em nenhuma outra ocasião, a gente nunca pode dizer jamais, porque Deus pode fazer, não é? Mas eu penso que será muito difícil cantar o hino Rude Cruz como nós cantamos ali naquele dia. Passando e olhando fotos nas paredes dos pastores coreanos que ficaram ao lado do seu povo, não aceitaram a dominação do inimigo, porque eles diziam: vocês podem nos causar sofrimento, vocês podem ferir nosso corpo, mas a nossa alma, a nossa vida pertence a Cristo, e nós não vamos negá-lo jamais. Então você imagina, nesse contexto, nesse momento, você cantar: Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. É uma igreja vencedora. Os vencedores têm roupas brancas, têm palmas nas mãos e clamam em gritos em grande voz. E o versículo 11 diz que juntam-se a eles anjos. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, todos se prostram sobre o seu rosto e adoram a Deus, dizendo: o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força e o domínio sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. É uma igreja que tributa a Deus a sua salvação. Ela está falando não de obras, mas da graça de Deus, porque ela diz: ao nosso Deus pertence a salvação, é a Ele e não ao homem. Meu irmão, minha irmã, querido ouvinte que nos ouve pela internet, nós não podemos comprar a nossa salvação. Nós não temos méritos humanos pelos quais nos apresentar diante de Deus. Nós somos alcançados e salvos, transformados e mudados para ser novas criaturas unicamente porque Deus tomou a iniciativa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. É uma igreja que se une com os anjos para exaltar a salvação de Deus. Quem são esses? É a pergunta. E de onde eles vêm? Quando você pergunta quem são, você está querendo conhecer a procedência. Quando você pergunta quem são, melhor dizendo, você está querendo conhecer a identidade. E quando você pergunta de onde vem, você está querendo saber a procedência. A procedência e a identidade. E esse texto vai nos mostrar que a procedência está claro aqui. Essa igreja veio da grande tribulação. Esta igreja veio do tempo em que a palavra de Deus será contestada, tentarão lançá-la por terra, tentarão lançar a mentira do homem contra a verdade de Deus, como nós estamos vendo cada vez mais. Mas esta igreja vence porque Daniel diz lá no capítulo 12 que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, para uma obra de levar consolo também e estímulo para que a igreja continue.
Esses são os que passaram pelo que Jesus nos anuncia em Mateus 24, quando ele fala de um tempo de grande tribulação. Essa é a igreja que enfrentou o que o apóstolo Paulo ensina em 2 Tessalonicenses 2, quando ele fala que é preciso que venha o homem da iniquidade e o ministério da perdição, que já opera no mundo. Mas esta igreja se apega à verdade de Deus. E, portanto, ela tem uma identidade em Cristo. E ela procede de toda tribo, povo, língua e nação que continua caminhando com o Senhor. Meus irmãos e irmãs, a palavra diz que nós viveremos um tempo. Temos vivido, aliás, mas ele se intensificará mais, de apostasia. A apostasia, Paulo vai explicar, é a manifestação do homem da iniquidade. A apostasia é alguém que abraça a fé, diz que é da fé, mas age totalmente diferente. E quando a tribulação vem, quando é apertado aqui ou ali por alguma coisa, nega o seu Senhor. A igreja precisa compreender que nós não podemos viver de acordo com o relativismo do tempo que nós estamos vivendo. Dr. Ronaldo Lidório, missionário, escritor, ele diz assim: o relativismo ético extremado tem tentado moldar essa geração, convencendo-a de que toda a prática humana é justificável, desde que seja aceita por um grupo da própria humanidade. Relativismo ético, aquilo que nós falamos aqui de manhã. Te faz bem, é para a sua felicidade, faça, obtenha. Não, essa não é a mensagem da palavra de Deus. Nós somos comprados para Deus, nós somos de Cristo, nós entendemos que há sim um princípio moral, uma maneira correta de viver. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas a verdade não é um conceito, não é uma filosofia, não é um axioma. A verdade é Cristo Jesus, o Senhor. E é nele que nós encontramos a vitória. Os conflitos serão cada vez maiores, porque vivemos e viveremos, conforme a própria palavra nos mostra, no meio de uma sociedade hostil ao Evangelho. Hostil ao Evangelho. Sabemos que hoje, por exemplo, no Brasil, nossa academia, nossas grandes universidades têm sido totalmente tomadas por um pensamento relativista, subjetivista, ateu, comprometido com a visão de que este mundo é apenas matéria e energia ao acaso, sem rumo, sem sentido, sem propósito. Mas nós cremos na palavra que diz: no princípio o Senhor criou os céus e a terra. Na palavra que diz: eis que eu crio novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, esta igreja nos mostra uma vida de adoração, de serviço, do culto e da comunhão. Vejam que aqui, nessa visão de João, e convido você a meditar mais depois nesse capítulo 7 de Apocalipse, você vai ver que mesmo lá, já do outro lado, já na dimensão da vitória, esta igreja continua adorando e cultuando a Deus. E Deus estende sobre eles o seu tabernáculo. Agora não é a igreja que constrói um tabernáculo, é Deus que estende sobre eles o seu tabernáculo, a sua graça. O sofrimento já passou, a morte já foi vencida. A presença gloriosa e completa do Deus vivo, porque diz que o Cordeiro está ali, e o Cordeiro apacentará, guiará o seu povo sempre para as fontes da vida. É maravilhoso quando nós compreendemos essa verdade aqui descrita, e nós precisamos nela meditar. Ela é consolação
para a nossa caminhada. Ela é graça para os momentos tão difíceis que tantas vezes temos que passar. Mas nós precisamos olhar que Deus nos deu a revelação da igreja que chegou ao lar. Um dia, como disse C.S. Lewis, num poema precioso, nós ainda estamos do lado de cada porta, mas um dia a porta se abrirá e nós seremos convidados a entrar na gloriosa dimensão. Por isso, um poeta cristão com palavras simples escreveu esse poema que é uma canção preciosa. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Quando a Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrados aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será!